Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos em Seu nome para vos agradecer. Agradecer pela vida, agradecer por estarmos juntos, agradecer por podermos juntos aprender com Joana de Ângeles e com o Evangelho, nessa abençoada noite, encerrando nossa semana. Por isso, Senhor, nessa noite também viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos que estão chegando, né? Boa noite, então, vamos aqui abraçando, dando boa noite para Cleusa Oliveira, para Alzira Crepaldi, Bárbara Santana Neri, pessoal já deixando então aí seu boa noite e nós vamos agradecendo então a participação de todos vocês, agradecendo também a participação da Graziele Cardoso da Silva, né, Graziele? Nossa boa noite então para você também, seja bem-vinda. E esperando, eu e Célia aqui estamos dando boa noite, acolhendo todos vocês, esperando que seja tudo bem com vocês, tenha sido uma semana maravilhosa, tenha sido uma semana com muita saúde, que continue pelo final de semana, né? Então, encerramos hoje também nossa semana aqui com os nossos encontros, voltaremos na segunda-feira com a graça de Deus, e hoje está programado então, fora da caridade não há salvação, e a gente vai falar um pouquinho sobre parábola, né? A parábola do bom samaritano, que é então no capítulo 15, fora da caridade não é salvação, e o item que nós vamos ver é o que é preciso para ser salvo, e ali vem então a parábola do bom samaritano, né? Vamos aqui abraçando e agradecendo também a irmã Degeia Tonela, que está conosco, seja bem-vinda, um grande abraço, beijo meu da Serra para você. Márcia Regina Palucci também conosco, Sandra Oliveira Vita, também aqui, né, nos prestigiando, deixando também aqui o seu boa noite, olha que bacana, a gente agradece então essa participação, afinal de contas vamos juntos, né, aprender um pouquinho mais com o Evangelho, vamos ouvir a palavra que vem hoje, então, através da parábola do bom samaritano. Por falar no bom samaritano, vamos ouvir, então, o que nos diz essa parábola, mais uma das parábolas que nosso mestre nos deixou, mas com grandes ensinamentos. Então, nosso abraço também aqui para as Zoraides vai também está conosco. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. E nós vamos ver, então, toda a descrição que vem aqui através de São Lucas. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós os vimos sem teto e os alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um desses mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Perdão. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede
e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderam também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, sem roupa, ou doente, ou na prisão? Deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-la a mim mesmo. E então esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Que é então São Mateus capítulo 15. E agora nós temos São Lucas no capítulo 10, que nos diz o seguinte: Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhes disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que os despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um golinho d'água, né? Porque ao vivo é assim, viu, minha gente? Então o sacerdote passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com esse homem, e tudo que despenderes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 nos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos do ladrão? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois disse-lhe Jesus: Fazei o mesmo. E é então o Evangelho de São Lucas. Claro, Jesus respondeu, não é para ele, para esse doutor da lei, quando lhe perguntou: o mestre, como diz aqui, que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Doutor da lei. E ele lhe contou a parábola do bom samaritano e no finalzinho disse: qual dos 3 foi que realmente o auxiliou? Foi samaritano. Então, ide, faça a mesma coisa. O Evangelho fala para nós o seguinte, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas 2 virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca-a claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria.
Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar, para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e a da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu essa ou aquela formalidade? Observou mais ou menos tal lei ou tal prática exterior? Não. Ele não inquire senão uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé? Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro modo? Não. Por quê? Porque Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem um amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc, etc. É porque é a negação absoluta, a caridade, a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. É o que nos fala hoje. Então, foram dois evangelhos aqui, não é? Que traz para nós a condição, vamos dizer assim, para ser salvo, que é, claro, está implícito aí para nós aquilo que então nosso mestre quis nos dizer. E, claro, salta mais aos nossos olhos, né? Tem a primeira leitura que fala quando foi que nós demos de beber, então está salvo, ou não me desse de beber, então desprezasse os meus pequenos, aqueles que estão aqui conosco, vocês estão condenados. Mas traz para a parábola do bom samaritano aquele maior ensinamento para todos nós. Por quê? Porque coloca ali na nossa visão, e conforme a gente vai lendo, nós já vamos imaginando, e mais do que imaginando, vamos vendo aquela cena daquele pobre, né, que foi ali assaltado, foi agredido, estava aqui desacordado, todo machucado. E vem lá então o sacerdote, né, doutor da lei, tá, conhecedor das leis, papá, e muda de calçada. Vem ali o levita, que era um que também sabia, porque o levita é aquele que auxilia o alto sacerdócio, auxilia ali nas cerimônias, etc, etc. Então conhece. O que ele faz? Passa do lado. Aí vem então o samaritano, que para os judeus da época, os samaritanos eram considerados então heréticos, como são ainda hoje, porque ainda existem reminiscentes desse pessoal, né? Mas por que eles eram considerados heréticos pelos judeus? Porque eles consideravam apenas a carta original de Moisés. Que no decorrer do tempo, Moisés, já em 1300 por aí, antes de Cristo, no decorrer do tempo vieram as leis, aquilo que Moisés ali colocou, mas os judeus foram colocando ali outras leis, etc., adaptando para o decorrer do tempo, e esses samaritanos não aceitavam de jeito nenhum, por isso que eles eram considerados heréticos, né, à época. Inclusive, eles fizeram um templo à parte para eles não irem a Jerusalém, como todos os judeus eram obrigados a ir, né, pelo menos lá nas grandes cerimônias, uma vez na vida, enfim. Só que, apesar de ali os judeus serem os conhecedores da lei, daquilo que tudo
está implícito naquilo que nos fala da caridade, do atendimento, eles simplesmente passaram ao lado, não quiseram nem saber aquele que estava caído, o levita também, e o samaritano foi aquele que o acolheu. Tanto que no final aqui do Evangelho, o Jesus pergunta ao doutor da lei, que perguntou a ele: o que eu faço para ser salvo, mestre? E ele perguntou, então, dos três, quem é que merece ser salvo, vamos dizer assim, quem fez a coisa certa? O terceiro, o samaritano. Então vai e faça igual a ele. Ou seja, auxilie, trabalhe junto também aqueles que necessitam, para você atingir a sua salvação. Porque nós somente conseguimos, e todos nós sabemos muito bem disso, ir eliminando aos poucos nossas imperfeições à medida em que nós vamos exercendo e deixando que entre dentro de nossos corações, e claro, na nossa mente, porque é a nossa mente que pensa e que faz tudo. A gente fala em coração de uma maneira alegórica, como centro do sentimento, etc. Mas é nossa cabeça, a nossa mente, nossos pensamentos que coordenam tudo em nós. Então, que penetre dentro de nós que não há outra saída. É o exercício da caridade, é o exercício da indulgência. Como disse ali no final, tudo está dentro disso daí. É ser paciente, ser benevolente, é indulgência, é perdão, é isso, é aquilo. Tudo isso é necessário para que a gente vá progredindo, e todos nós sabemos disso. Sabemos, de cor, salteado, sabemos muito bem. A primeira leitura que nós fizemos, também fala do quê? Da caridade também. Por que ele fala? Aquele que me viu com fome me deu de comer, que me viu nu me deu de vestir, que foi me visitar na cadeia, que me assistiu quando doente, etc. Esses sim passam então à minha direita. Quer dizer, o que ele quis dizer com aquilo? Que foram caridosos, que assistiram, que se tocaram, e além de se tocar, porque não adianta só se tocar, ter o seu coração enternecido pela situação, e não fazer nada. Fica ali, esperando que alguém ajude, vamos dizer assim. Então, esses que efetivamente tiveram atitude positiva, claro, trouxeram para dentro de si os méritos do atendimento amoroso que fizeram. Os demais, que foram colocados à esquerda, como se diz, lá junto aos bodes, linguagem figurada da época, da Bíblia, etc, etc. Por que, mestre? Mas por que nós estamos aqui? Quando foi que nós não ouvimos nu, que não vimos isso, não demos de comer e tal? Ele fala, simplesmente com aqueles que estão ao seu lado. Como ele fala, esses pequeninos, é uma maneira figurada de dizer de todos nós. E nossas relações, a nossa capacidade de entendimento, quer dizer, evolutivamente todos nós somos pequeninos. Nós que vamos crescendo à medida em que conseguimos interpretar, colocar dentro de nós a necessidade do auxílio. É o que o Evangelho nos fala hoje, de uma maneira, vamos dizer, bem clara para todos nós. E cabe a nós, então, tomarmos providências no sentido de realmente procurarmos melhorar a nós mesmos, que é a única maneira de melhorar esta sociedade que todos nós criticamos. Essa sociedade é feita por quem? Por nós. Por todos nós. Então, se conseguirmos ir nos melhorando aos poucos, vamos conseguir também ir melhorando aqueles que estão ao nosso lado. E esses melhorando vão melhorando os outros. E assim, essa melhora vai se disseminando e vai tornando mais acessível, mais agradável até a nossa própria existência, que vai culminar, obviamente, na chegada do mundo em regeneração, que nós tanto aí falamos, é dito e salteado, etc. Mas é preciso atitudes positivas, atitudes ativas, não atitudes passivas. Quando a gente fala atitude passiva, não é nem atitude, Ser passivo é não tomar atitude alguma. Então, o Evangelho está aí de uma maneira bem clara, a parábola do bom samaritano está aí de uma maneira bem clara. Aquele que fica estagnado não evolui. Que vai lá para o inferno, aquele tipo de coisa. É aquela maneira da Bíblia dizer coisas da época. Mas para nós que estamos hoje, é esse trabalho evolutivo. Não ficar só querendo ter isso, ter aquilo, ter a fama, ter não sei o quê, e às vezes para ter isso, ter aquilo, para ter a fama fazemos coisas, prejudicamos os outros, etc, etc. Ou seja, ao invés de darmos de vestir aqueles que são necessários, estamos tirando a roupa daqueles que pouco têm. Que é uma atitude oposta. E aí vamos para a esquerda, como diz o
o evangelho, né? Também, coitado das esquerdas, né? Eu sou canhoto, se canhoto então, né? Fala assim, coitado do canhoto, aquelas coisas todas. Porque na escola, que era canhoto, o tempo antigo apanhava, né? Para aprender com a direita, com a direita. Acho que deve ser resquício aquelas coisas da Bíblia que a gente acabou de ver aqui, né? Passa a direita, passa a esquerda. O ladrão, mestre, eu vou para a sua esquerda, eu para a sua direita. Ou a mãe, quando chegou lá para falar para a gente, mestre, eu quero que os meus filhos fiquem à sua direita. E aí estigmatizou-se a esquerda, né? Eu, como canhoto, não tenho problema nenhum. Então, queridos amigos, é isso. A mensagem do Evangelho é: abramos nossos olhos, aqueles que estão ao nosso lado, na prática das boas práticas, aliás, de atendimento, de caridade, de fraternidade, que o benefício vai ser mútuo para todos nós, né? É isso, olha aí. Então vamos aqui cumprimentar vocês, vamos cumprimentando, olha aqui a Márcia Miranda também, Justiça, boa noite, Sandro Machado, boa noite, nosso querido Barros, Maurício, né Maurício? Também, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, do Carlos Eduardo Aragão, vamos aqui subindo aqui, a Zoraide Wagner, desejando para todos nós um ótimo final de semana, a gente, claro, deseja de ir em retorno também, para você, Zoraide, e claro, para todos vocês, para todos nós que estamos aqui, as bênçãos do Pai, para que nós possamos então estar cada vez melhores, né? E vamos ver então o que Joana de Ângeles nos traz, porque Joana de Ângeles vem aí com muita alegria, e Joana de Ângeles sempre traz muita alegria para todos nós. Deixa eu só diminuir aqui, abrir aqui do lado, que vamos ver. E Joana de Ângeles fala para nós hoje sobre dissensões, mas o que vem a ser dissensões? Dissensões vêm a ser o quê? Essas disputas, são brigas, são isso, são aquilo, aquelas coisas todas que infelizmente nos trazem muitos problemas. Então, vamos ver o que Joana de Ângeles fala para nós a respeito disso, e evitarmos essas situações, não é? Para o nosso próprio benefício. Vamos lá, e começa dizendo então o seguinte, para cada um de nós: jamais faltarão dissensões enquanto o homem não se despoje dos sombrios andrajos do egoísmo e do orgulho. Aquilo que o Evangelho falou para nós hoje. Repontam em toda parte desde que a criatura se permita a arbitragem indevida, envolvendo os problemas do próximo. Semelhante a uma grande infelicidade, prolifera com celeridade e asfixia as mais belas expressões da vida, anelando o esforço, né, da esperança e da alegria, ou seja, as brigas, né, discussões, esse tipo de coisa. Sutilmente inicia o contágio, qual ocorre com as doenças e outras variadas formas de contaminação, culminando por anular esforços, e muitos esforços. Quando surge, já se encontra espalhada. Sem dúvidas, é câncer moral. Indispensável vigiar a metástase no organismo social, de modo a preservar-se a comunidade em cujo corpo se instala, utilizando-se da dubiedade moral e das falhas de caráter em cujas células irrompe. Ou seja, como diz Joana de Ângeles aqui, quando começam essas discussões, brigas por causa de opiniões diferentes, por causa de situações diferentes, há uma tendência muito grande de começar a envolver muito mais pessoas, aliás, muito mais gentes também, né? Muito mais pessoas, que algumas vezes compactuam com as ideias de um ou de outro. E Joana continua aqui. Policiar a palavra e refletir com segurança são terapêuticas valiosas para deter-lhe a proliferação. Preservar-se pela oração, resguardando os ouvidos e o coração, a sua insidiosa interferência, são medidas preventivas de real valia. Desde, porém, que se estabeleçam as redes e as das informações malsãs, inútil envolver-se tomando partido. Aqui fala, quando a coisa está degringolada, tomar partido você vai fatalmente passar mal, porque sabe como são essas discussões. Salutar se erguer-se pelo trabalho edificante, as paisagens da luz,
a fim de que, passada a tempestade da dissensão malévola, possa sobreviver os seminários dos bens, as plantas oleosas e os abençoados frutos da paz e da realização. Resguarda-te dos que promovem dissensões, dos que promovem disputas, dos que promovem brigas, dos que promovem situações difíceis. Resguarda-te. Atormentados em si mesmos, comprazem na alucinação que os aflige em espalhar miasmas, quais cadáveres ao abandono. Consumidos pela desarticulação que os vence, cerra os ouvidos diante deles, e embora escutando-os à instância deles, não irradies as malsãs informações. Discordar, quiçá dialogar, apresentando opiniões e fraternalmente sugerindo as atitudes, é algo que precisa ser muito bem feito para não fomentar mais dissensões. Envolve-te em qualquer situação e lugar onde medrem dissensões. Nestes tormentosos dias de paixões generalizadas e ácidas, agressões verbalistas, na lã do Cordeiro de Deus, e faze o teu caminho pavimentado com a humildade e a renúncia, lobrigando assim alcançar as cumeadas das montanhas da redenção, onde fruirás a paz da consciência tranquila e da alegria do dever cumprido. Olha só, né? Com o que Joana diz, que fala que nos dias atuais há tantos problemas, tantas discussões, e esse livro foi escrito há muitos anos atrás, e hoje então, o que nós estamos vendo por aí, não é? Infelizmente, quando poderia tudo estar caminhando melhor, tudo estar evoluindo sim para um consenso, para um diálogo, para acertar pontos divergentes, para que possamos caminhar com qualidade. Qualidade daqueles que nos governam, qualidade entre nós, porque, claro, as atitudes, tudo aquilo que nós fazemos e colocamos nas mãos daqueles que nos governam, são responsabilidade deles. Não é só do executivo, é do legislativo, é do judiciário, são dos três benditos poderes que constituem a cabeça mestra dessa nação, assim como também nos estados, né? Temos lá os governadores, o executivo, temos lá também as assembleias, e nas cidades, na minha, na sua, de todos nós, temos lá o prefeito, temos os vereadores, que fazem as leis municipais. Então depende deles fazerem as coisas corretas para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas parece que o poder nas mãos desperta algo assim e alucina, parece que é uma gema que brilha e que atrai tanto o olhar que quer ter e não quer sair daquele. Enfim, não é problema nosso, assim, do nosso momento. Mas é o que fala aqui. Quando a gente fala, quando Joana de Ângeles nos fala sobre discussões, e nós estamos plenos de discussões em todos os lugares, sobre os mais diferentes assuntos. Então acalmemos um pouquinho nosso coração para que nós possamos ter melhores situações pessoais, começando por aí. Começa conosco, cada um de nós, né? Essa tranquilidade maior para a nossa mente, para o nosso coração. E daí vai para a nossa família, e daí vai para o nosso trabalho, vai para a nossa comunidade, para o nosso bairro, e vai se disseminando. É um trabalho individual que vai refletir com toda certeza e reflete no coletivo. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, né, para escolhermos bem nossos caminhos, nossos pensamentos, nossas palavras e, claro, aquilo que todos nós fazemos. Agora e sempre, né, amigos? Então vamos ver aniversariantes, porque temos muitos aniversariantes. Olha que maravilha, né? Olha aqui, hoje temos o Marcos Rodrigues, Ana Paula Coracim, a Camila Zaperini Bonifácio, o Wesley Daru, o Drauzio Rangel, Ana Maria Assis, Valdir Gomes Nunes, Evangelista Moura, Maria Graça Souza. Então nós cumprimentamos a vocês de hoje, aniversariantes felizes de hoje. Que maravilha, que Deus abençoe. Hoje a Célia está aqui também, lembrando da Bena, né, que é colega de infância dela, foi madrinha do nosso casamento, inclusive, né, mandando então um beijo para a Bena, Deus abençoe também. Amanhã, Antenor Piveta, Sebastiana Silva Gomes, Neuci Rodrigues, Márcia Regina Palucci,
Marcos Antônio da Silva Gomes, Andréa Brito, Ereni Correia. Nossos cumprimentos para todos vocês que faziam aniversário amanhã. No sábado sempre bom fazer aniversário, né? Domingo também, melhor ainda, hein? Festas. Com o caso aqui da Célia Nogueira, da Márcia Sartori, um grande abraço, do Elias Arena, todos os aniversariantes, então um grande abraço para todos vocês, todos esses aniversariantes. Claro, também para os particulares de vocês, familiares, amigos, que vocês conhecem. Pedimos sim, aqui todos nós reunidos, as bênçãos do Pai para todos, para eles, para os familiares, para que, sim, estejam sempre inspirados para o caminho do bem, plantando boas sementes para colherem bons frutos, e levem então nosso abraço coração a coração, nossa vibração amorosa e positiva, nossos cumprimentos. Que Deus abençoe a todos eles e abençoe a todos nós. Pois é, amigos queridos, então, vamos chegando àquele momento de encerramento do nosso agradável encontro de hoje e vamos passar para o nosso momento de prece. Prece aos todos nossos irmãos que necessitam, como todos nós somos necessitados. Quanto a isso, não tenhamos a menor dúvida. Mas há muito mais irmãos com maiores necessidades do que nós no presente momento. Somos mais diferentes aspectos. Então muitos nos mandam aqui seus nomes e muitos aí estão na mente de vocês, na cabeça de vocês. Essas pessoas que se fazem presentes nesse momento, que vocês estão sim sabendo das necessidades deles, doentes, problemas físicos, emocionais, problemas das mais diferentes espécies, que nós podemos ajudar, pedindo a Deus suas bênçãos e o fortalecimento, que é o que vamos fazer. Então vocês mentalizem aí e nós vamos em conjunto orar. Também aqui pela Leisiane Ferra, também pela Lênice de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Luz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Milene Colúcio, Vanine Colúcio, Liliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cléia, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferra, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, nosso querido Maurício Barros, também nosso querido Glaudemir Ruiz, também a Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, a nossa irmã Tercília Tonello, a Robiana Viana Baraca, Maria Tânia Pereira da Ávila, Antônio Benedito Neves, também a Matheus Esferra, a Sônia Martins pela recuperação, que tudo vai dar certo para todos nós. Oremos e peçamos as bênçãos e as graças do Pai, como nós vamos fazer a partir de agora, ouvindo primeiro, aquela melodia serena para tranquilizar nosso coração, nosso corpo, e vamos levar nossos pedidos ao nosso Pai, agradecendo sempre. Vamos lá? Salve Regina, Madre misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, ex voles venire, ad te suspiramus, trementis et plentes, in ad lacrimarum valum. Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui reunidos em seu nome, estamos mais uma vez felizes, agradecendo a vós pela vida, agradecendo ao Mestre Jesus por sempre estar conosco, sempre vos louvando e agradecendo, felizes sempre todos nós reunidos, mas também pedindo a vós, Pai, levando até vós nossos pedidos, nossas súplicas, como fazemos sim alegremente por todos os aniversariantes desses dias, pedindo as bênçãos vossas, pedindo as bênçãos a tantos pais e tantos filhos que estão chegando ao mundo, pedindo as suas bênçãos aos nossos entes queridos, nossos amigos, familiares que nos deixaram, especificamente nessa data, lembrando do meu primo, o Luiz Felipe, que faleceu hoje, vitimado por um infarto. Acolhei, Pai, sim, seu Espírito, e que seja
perfeitamente atendido, como sabemos que será por nossos amorosos irmãos do plano espiritual. Abençoa todos os nossos irmãos que também estão nos deixando nesta data, retornando após cumprirem aqui sua missão. Abençoa a todos estes que nós pedimos por vós, dando seus nomes, a todos que nós em nossos lares mentalizamos, porque conheceis as necessidades de cada um. Abençoa nossas famílias, que tanto necessitam de suas bênçãos para os ajustes necessários. Abençoa, Pai, todos os seus filhos neste mundo, muitos em grande sofrimento, devido a nós mesmos, vitimados por nosso orgulho, vaidade, por nossa arrogância, por nossa ignorância, ganância, tantas situações que precisamos retirar de nossos corações. Abençoa nossos irmãos que estão à procura do trabalho. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho e aqueles que alegremente realizam o seu trabalho. Abençoando, Pai, nossas casas de oração e todos os credos, onde seus filhos vão vos louvar, vos agradecer. Abençoa esses que estão vindo ao mundo, nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, procurando definir seu caminho neste mundo, mas que sempre haja o espaço e a prática do amor, do respeito, da indulgência, do perdão, da paciência, tolerância. Sim, Pai, fraternidade, da solidariedade, para que juntos consigamos recuperar este mundo, este planeta que já tanto prejudicamos, por nossa ganância, por nossa ignorância. E assim, o mundo, em seu ambiente, clama pelo seu reajuste, para o retorno às suas melhores condições. Auxilia-nos a fazer assim. Por isso, levamos a vós esta prece e dizemos: Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcelos, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. E auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, amado Pai, e juntos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os seus filhos encarnados e desencarnados neste mundo, em seu universo, onde estiverem, como estiverem, que seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam sempre equilibrando o nosso corpo físico, equilibrando o nosso corpo espiritual, nossa mente, para que a harmonia se instale e que todos nós, assim harmonizados, harmonizemos nossos lares, de onde quer que formos, levando o seu amor, sua luz, sua paz. Por isso ainda pedimos, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos, abençoa nossos irmãos ainda perdidos na sua caminhada neste mundo, encarnados e desencarnados, para que retornem ao caminho do bem, tão necessária evolução de todos nós. Por isso vos agradecemos, Pai, vos agradecemos, Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, amado Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, queridos amigos, agradecemos com muita alegria a todos vocês que estão aqui conosco, também a todos os aniversariantes que passaram por aqui. Olha, que vamos cumprimentando. Olha aí, eu vi o Mar Lucena que está conosco também,
o Ronald Fará, Eliseu Gasparino também, todos vocês que vieram, que estão ainda conosco, deixaram aqui o seu amável boa noite. Então a gente agradece muito a participação, desejando a todos que tenham um maravilhoso final de semana, com muita paz, muita luz junto da família. A vocês que vão passear, uma viagem maravilhosa, com todos os cuidados, né? Ainda com um pouquinho de frio. E sim, vamos marcando um novo encontro, para o nosso encontro de segunda-feira, com a graça de Deus, com saúde para todos nós, a permissão do Pai, sempre, sempre, vamos estar juntos para falar mais um pouquinho do Evangelho, né? Iniciamos um novo capítulo, isso é muito bom, e para ouvirmos novamente, continuarmos ouvindo a Joana de Ângeles com suas colocações maravilhosas para todos nós. Por isso, meu amigo, minha amiga, todos nós, eu e Célia, que aqui está também agradecendo a presença de vocês, desejamos uma linda noite, um maravilhoso sábado, maravilhoso domingo, para segunda-feira nos encontrarmos plenos de energia e com disposição para uma nova semana, sempre agradecendo a nosso Pai, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus. Por isso, grato pela preciosa participação, presença, manifestações de vocês, e como sempre, que a paz do Senhor esteja convosco, em vossos lares, em vossas vidas, na vida de todos nós, e haja essa disseminação maravilhosa do amor do Pai. Fiquem todos muito bem, até segunda-feira. Ótimo final de semana. Abraço aqui, meu abraço aqui da Célia para você. Tchau.